Sejam bem-vindos a mais um videoaula do Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social da CCR-MS Via, juntamente com a empresa de consultoria Revolução Ambiental. Na aula de hoje, apresentaremos a gestão de resíduos sólidos. Nosso objetivo é mostrar na prática a implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e como fazemos para conscientizar todos os envolvidos no processo, comprovando que é possível realizar a gestão sustentável da organização. O sucesso da gestão de resíduos sólidos está diretamente atrelado à construção do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, também conhecido como PGRS. Mas o que é um PGRS? O PGRS é o conjunto de ações de uma organização para a correta gestão dos resíduos produzidos. O PGRS é documento de valor jurídico que deve ser elaborado por técnico qualificado. Nele deve conter quanto e quais desses resíduos são gerados, em qual setor desses resíduos são produzidos e por quem. Como deve ser feita a separação e o correto armazenamento até a destinação final adequada. Deve-se considerar também o público-alvo envolvido e a cultura da empresa, e ser realizado treinamentos periódicos com a implantação de educação ambiental contínua. A Política Nacional de Resíduos Sólidos mostra a importância da gestão e coordenação dos resíduos, sendo instituída pela Lei Federal nº 12.305 de 2010, em que prevê a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e, em conjunto, de instrumentos para proporcionar o aumento da reciclagem, reutilização de resíduos sólidos e a destinação adequada dos rejeitos. Existem termos que ajudam a entender o propósito e aplicação do PGRS, como, por exemplo, a gestão integrada de resíduos sólidos, que é um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Também existe o gerenciamento de resíduos sólidos, que é definido como sendo o conjunto de ações exercidas nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação e disposição final adequadas. Essas ações devem ser executadas em consonância com o previsto nos planos municipais e para os sujeitos à sua elaboração, nos planos de gerenciamento. Aplicar o PGRS também proporciona a redução dos custos, em que um dos principais objetivos da implantação é diagnosticar as possíveis causas da geração excessiva de resíduos, propor medidas de redução e orientar a separação correta. Todos concordam que lugar de lixo é no lixo. Porém, a maioria das coisas que geramos diariamente não é lixo, mas sim resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada. Os resíduos é o que possui valor agregado. Eles só precisam ser separados. Uma forma simples de entender essa situação é que muitas vezes as empresas misturam resíduos sólidos de valor agregado, recicláveis, com resíduos que têm custo de destinação, rejeito. Sendo assim, algo que poderia gerar receita para a empresa acaba se tornando despesa. O Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Mato Grosso do Sul mostra que cerca de 15,84% dos resíduos gerados no estado são de sanitários e outros, considerados rejeitos, e 84,16% dos resíduos gerados podem ser reaproveitados. Logo,
Com o gerenciamento correto dos resíduos, é possível proporcionar o aumento da reciclagem, preservando o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, com o intuito de transformar, conscientizar e revolucionar todos os envolvidos no processo. As etapas do processo são a segregação na fonte geradora, o transporte interno, o armazenamento temporário, o transporte externo, a destinação e disposição final, e conforme mostra detalhadamente o fluxograma. Todos os resíduos são gerados de alguma forma, seja pela chegada de material para estoque ou pedido de almoço. Sua geração nada mais é que o descarte do produto após o uso. Os resíduos não irão sumir instantaneamente e é a nossa responsabilidade tratá-los com devido cuidado e termos certeza que o mesmo está indo para um destino adequado. Os resíduos podem ser classificados em recicláveis, orgânicos, perigosos, rejeitos, entre outros. A segregação dos materiais nada mais é do que a separação dos resíduos sólidos de acordo com a sua classificação. Conforme a NBR 10.004 de 2004, os resíduos são divididos em duas classes e duas subclasses, sendo elas resíduos classe 1, perigosos, resíduos classe 2A, não inertes, e resíduos classe 2B, inertes. Resíduos classe 1, os perigosos, em função de suas propriedades físico-químicas e infecto-contagiosas, podem apresentar risco à saúde pública e ao meio ambiente. Apresentam pelo menos uma das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Resíduos classe 2A, não inertes, não se enquadram nas classificações de resíduos perigosos ou de resíduos inertes. Esses resíduos têm propriedades tais como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Resíduos classe 2B, inertes. Quaisquer resíduos que, quando amostrados de forma representativa e submetidos a um contato com água, à temperatura ambiente, não possuem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água. São basicamente plásticos, vidros e metais. A segregação na fonte é o segredo para o sucesso do PGRS. Após a segregação, os resíduos deverão ser armazenados no abrigo temporário, que é definido e dimensionado de acordo com a geração do empreendimento, podendo ser containers ou construído de alvenaria, sempre em conformidade com a legislação. Cada resíduo possui sua destinação final adequada. Por exemplo, os recicláveis, após serem recolhidos pela coleta seletiva, são segregados e chegam à unidade de triagem de resíduos, UTR, e então selecionados e enviados às empresas recicladoras. Os resíduos perigosos possuem a logística reversa, que por sua vez faz a destinação final em aterros de resíduos perigosos. A logística reversa representa todas as operações referentes ao reaproveitamento de produtos, ou seja, reciclagem, recuperação de matéria-prima, reforma e revenda de itens que foram devolvidos ou retornaram à fabricante de alguma forma. Por exemplo, medicamentos vencidos, agulhas, devem ser levados em farmácias ou ecopontos que recebem esse tipo de resíduos. As lâmpadas fluorescentes
pilhas, baterias e pneus também devem ser levados em ecopontos, pois são produtos perigosos ao meio ambiente e à saúde humana. Os resíduos industriais, como produtos contaminados com óleo produzidos em oficinas mecânicas e de serviço de saúde, produzidos em clínicas, devem ser coletados por empresas especializadas. Os resíduos orgânicos, como por exemplo, casca de ovo, resto de frutas e legumes, borra de café, podem ser utilizados em composteiras e depois de passar pelo tratamento, são usados como adubo orgânico. Resíduos orgânicos que não podem ser utilizados em composteiras, como por exemplo, alimentos ácidos, frutas cítricas, arroz, cebola, alhos e carnes, esses são encaminhados e classificados como rejeito. O rejeito é o que não possui valor agregado. São produtos que, após passarem pelo uso, não podem ser utilizados novamente. Os rejeitos são encaminhados e dispostos em aterro sanitário. Curiosidades. Segundo o relatório Ouro-Eixo do Banco Mundial, aproximadamente 2,01 bilhões de toneladas de resíduos são geradas anualmente pelo mundo, e espera-se que em 2050 esse número chegue a 3,40 bilhões de toneladas, um aumento de quase 70%. Para minimizar esse impacto, alguns países buscam usar tecnologia e inovação, tendo o tratamento como prioridade na gestão. Há exemplos de cidades como Estocolmo, Suécia, onde 100% dos domicílios têm coleta seletiva por um sistema de lixeiras conectadas a uma rede de tubos subterrâneos. Um sensor detecta quando a lixeira está cheia, enviando os resíduos por uma rede subterrânea até o local de acumulação, onde são separados e compactados, seguindo para reaproveitamento, compostagem e incineração. A coleta seletiva se torna mais fácil com o ENVAC, uma vez que os diferentes tipos de resíduos não são misturados durante o processo, como é feito no método tradicional. As áreas de coleta possibilitam uma diminuição do número de caminhões de lixo circulando, já que há um uso mais racional do espaço. Em vez dos resíduos serem simplesmente colocados na calçada, na frente de cada prédio, o caminhão de coleta se dirige somente à área onde ficam acumulados os sacos de lixo. Consequentemente, a poluição sonora e ambiental também diminui. Outro ponto importante é a redução de 30% a 40% no custo de coleta. A Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe sobre a educação ambiental, sendo esta a propagação de informação que proporciona a transformação nas práticas e atitudes, tornando estas mais ambientalmente adequadas e socialmente justas. Há pouco tempo, nós produzimos muito lixo. Que tipo de resíduos podem ser reciclados? Quais os resíduos que não podem? O que pode ser compostado? As respostas para essas perguntas não são tão claras, né? Eu separo, mas se eu colocar na calçada, vai para o local certo, né? Esse é o grande problema. Se nós temos nossos carrinhos das ruas ainda, porque o Estado não tem competência ainda para fazer a coleta seletiva funcionar de forma 100%. O que as pessoas jogam fora, tem outras que sobrevivem disso. O que eu faço com um sofá? O que eu faço com uma poda que eu fiz? O que eu faço com um restinho de construção que eu tenho em casa? As pessoas não têm ideia do que acontece com o lixo a partir do momento que ela se livra dele.
E esse conceito, né, que a gente ouve, né, desde os nossos pais, né, põe o lixo para fora, leva o lixo para fora. Na verdade, não existe para fora. Para fora é fora de casa, da nossa casa. Mas, na verdade, o fora é o planeta inteiro. Um papelzinho de bala que se você jogar no chão vai pro bueiro. Do bueiro vai pro rio, do rio vai pro mar e do mar vai pro mundo inteiro. E os adultos acho que não pensam na criança, acho que eles pensam só neles. Eu acho que eles só vivem e só pensam neles, que eu acho que eles pensam assim, que só eles que têm, as crianças não têm. Qual é o meu papel enquanto indivíduo na sociedade? E ainda não dei conta de perceber que aquilo que eu gero dentro da minha casa, nos meus espaços de convivência, na minha empresa, é responsabilidade minha, não é só do poder público. É difícil para a gente, até inconcebível, a hora que você começa a treinar seu olhar para isso, não questionar por que as pessoas ainda jogam lixo na rua. Né? Será que elas não percebem? Será que elas não veem essa quantidade de lixo que vai para os bueiros? A gente tem na nossa cidade problemas com enchentes que são geradas pelo excesso de lixo, né? Isso causa gasto ao município, causa doença à população, que é o caso que nós temos aí do escorpião, temos o caso também do Aedes aegypti, que causam várias doenças para o cidadão riopretense. A pessoa acha que a partir do momento que ela joga no lixo, ou infelizmente joga no chão, esse material vai sumir. Ela se livrou do problema, mas na verdade ela passou o problema dela para sua comunidade. Então, quando a gente fala em descarte irregular, é muito difícil você ver alguém descartando de forma irregular meio-dia, no topo do sol. Normalmente você acorda e você vê aquele lixo que não existia no dia anterior. Então, isso já demonstra claramente que as pessoas entendem o que pode e o que não pode. Quanto mais lixo a gente joga, quanto mais se joga na natureza, mais as espécies que vivem na natureza vão se extinguindo. A gente depende delas para a nossa própria sobrevivência, né? Então, por exemplo, por causa da quantidade de lixo que hoje em dia tem nos oceanos, né? Grande parte dos peixes que a gente come, que vem dos oceanos, já tem microplástico. Ou seja, a gente está comendo o próprio lixo que a gente joga fora. A revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas. Acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. E como podemos implantar a educação ambiental na organização? Algumas sugestões são: realizar treinamentos periódicos de todos os envolvidos no processo de gestão ambiental, otimização dos equipamentos para redução de custos e eficácia da gestão, a exemplo, lixeiras seletivas, incentivo através de placas indicativas, como por exemplo, no refeitório, para realizar a separação correta dos resíduos. Com isso, os resultados esperados de uso consciente dos recursos naturais, como a diminuição efetiva dos custos, aumento de vida útil dos aterros sanitários. São previstos nos treinamentos periódicos: gerenciar corretamente os resíduos sólidos, aprender sobre classes de separação, aplicação da simbologia e código de cores no gerenciamento dos resíduos, conscientização do desperdício no ambiente de trabalho, entender a importância da utilização correta dos equipamentos de proteção individual EPIs, ações preventivas e corretivas em casos de acidentes. Como primeiro passo, podemos começar a separar os resíduos em secos, exemplos, recicláveis, papel, plástico, metal e vidro, e os úmidos, exemplo, orgânico e rejeito. Após estabelecido, podemos implantar a separação dos recicláveis e os orgânicos dos rejeitos. Lembre-se,
precisamos prezar pela qualidade de vida dos trabalhadores que manipulam os resíduos. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco que teremos o prazer em atendê-los. Essa aula foi oferecida pelo Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social, em atendimento às diretrizes do Licenciamento Ambiental Nacional, conduzido pelo IBAMA. Obrigada pela atenção e tenha um ótimo dia!